quero pregar algo ao coração de vocês, algo que vai agregar muito na vida de vocês. Vamos abrir em Mateus 4, por favor? Bom, sou casado, tá? 13 anos. Vou me apresentar. Tenho 3 filhos. É bênção. Gênesis 1:26, multiplicai-vos, enchei a terra, aleluia. Comecei a ler a Bíblia, li Gênesis, falei, pronto, amor, respaldo. Quando ela fala, eu tô, amor, Gênesis 1:26, vamos encher a terra. Tenho 3 filhos lindos, um que vai fazer 12 agora, um de 3 anos e um de 4 meses. Se lembrar de mim, ore por mim, amém? Que não é fácil não. Ontem passaram a noite inteira com febre, e o pai cuidando, e dorme com um e cuida do outro, amém? Bom, falei para a pastora, cadê a intercessora? Eu falei, eu estava doido para entrar lá, porque eu sou líder da intercessão lá na igreja, e eu estava querendo invadir a salinha já. E o pessoal, vamos tomar café? Eu, não, deixa eu ir na salinha, eu quero ir na salinha orar. Inclusive, homens, já fica o meu incentivo, que eu me comprometi com a pastora, se levantem, queridos, precisa ter homens intercessores. A deixar só para as mulheres, vamos se levantar, irmãos, amém? Lá na igreja, lá a maioria é homem. É isso aí, vamos se levantar, amém? Em nome de Jesus. Aí, ó, eu vou começar a orar lá também, viu? Acordar de madrugada, os homens vão. Mateus 4, vamos ler? O irmão trouxe uma passagem aqui no dízimo e na oferta, que eu falei, ô Senhor, foi a testificação da minha palavra. Obrigado, Senhor. Mateus 4, versículos 18 até o 22. Posso ler? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu farei pescadores de homens. E no mesmo instante, presta atenção, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Com seu pai, Zebedeu, preparando redes. Jesus o chamou, e deixando-o imediatamente, o seu pai e o seu barco o seguiram. Amém? Queria que você colocasse a mão sobre a sua palavra, ou sobre o seu coração. Eu queria orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti as Escrituras e essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar frutos, ó Deus, frutificar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Como está escrito, Pai, que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Eu oro para que nessa manhã o Senhor desperte o Teu povo ao serviço da Tua casa, ao serviço do Teu reino, em nome de Jesus, Pai. Está aqui a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa ministrar ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Mateus 4, versículo 18 ao 22, relata que Jesus à beira do rio da Galileia e chamou alguns homens para o seguir. Eu chamei a atenção para 2 palavras aqui. A primeira foi no mesmo instante, eles obedeceram o chamado de Jesus. Amém? A outra palavra também, lá para o versículo 22, diz que no mesmo instante eles deixaram as redes e a pesca com o seu pai e foi servir Jesus. Olhando um texto assim, você olha e fala assim, fácil, era Jesus, amém? Só que existe um contexto histórico que eu gostaria de falar a vocês, para que vocês refletissem sobre isso. Em Israel, naquela época, o povo, as crianças, os meninos, eles eram discipulados e treinados, ou na verdade, eram discipulados pelos seus próprios pais. Até os 12 anos de idade, 13 anos de idade, os pais ensinavam a palavra aos seus filhos, amém?
Você vê isso no Velho Testamento. Em Deuteronômio fala que encucarás na cabeça dos teus filhos, andando a caminho, deitado, ao se levantar, colocará o filactério na mão deles. Você vai ter que pôr a passagem na porta da sua casa, nos umbrais da tua casa. A palavra diz isso. Então os pais ensinavam as suas crianças, ensinavam as escrituras, e esses meninos iam crescendo. Historicamente em Israel, aos 12 anos de idade, isso é para nos deixar envergonhados, todas as crianças de 12 anos sabiam todo o Pentateuco de cabeça. Quem conhece algum versículo de cabeça aqui? Um ou dois, né? João 3,16, pastor. João 10,10. Mas os pais inculcavam a palavra. Os pais ensinavam a palavra aos seus filhos. E ao chegar aos 12 anos, os mais desenvolvidos, ou os que tinham mais habilidades, ou os que tinham mais inteligência e se davam melhor ali, os que tiravam nota 10 no Enem, eram promovidos, não promovidos. Na verdade, historicamente em Israel, aos 12 anos, tinha o Bar Mitzvah. Quem já ouviu falar de Bar Mitzvah? Eu gosto da história de Israel, tá? Por isso que a minha pregação vai ser um pouco teológica e ensino. Eu tenho uma unção de mestre sobre mim, então dificilmente eu vou pregar algo sem ter um histórico que eu gosto, amém? Por favor, nós precisamos amar as escrituras, as histórias, amém? Igreja, vamos ler Bíblia, hein? Por favor, amém? Então, existia aos 12 anos para as meninas e aos 13 para os homens. As mulheres, até nessa época, que já se desenvolvia mais rápido. Então, existia o Bar Mitzvah para os homens e o Bar Mitzvah, que era para as meninas, aos 12 anos, e os meninos aos 13 anos. Quando chegava nessa época e nesse tempo em que eles completavam 12, 13 anos, que eles iam para esse evento, que era um evento onde toda a família estava, onde o pai estava, eles eram preparados para ler os mandamentos, o Pentateuco no templo. A primeira vez que um garoto de 12 anos, deixa eu andar mais para lá, que eu estou falando muito com o pastor. Então, aos 12 anos, eles iam no templo. 13 anos, existia uma festa, Bar Mitzvah, eles consagravam, tinham todo um ritual, o povo, a família se alegrava, e eles oravam, abençoavam. E esse menino, aos 12 anos, ia ler pela primeira vez a Torá no templo. Então, uau, que honraria, né? Acredito eu, conjecturando com os textos, penso eu que para toda a família era algo significante. Amém ou não amém, igreja? Então eu acredito que os pais se dedicavam, vamos ensinar esse cabeção a palavra. Ele precisa entender, ele precisa. Porque alguns se tornavam sacerdotes após esse tempo. Quando eles tinham essa festa de Bar Mitzvah, eles liam a palavra, e alguns mestres, alguns sacerdotes adotavam essas crianças para serem sacerdotes. Amém? Um adendo aqui: sumo sacerdócio precisava ser da linhagem de Davi, do povo já, tá? Então sumo sacerdócio não era qualquer um que exercia, mas sacerdócio no templo o povo podia ser escolhido dessa maneira. Como que o sacerdote escolhia essa criança? O desenvolvimento, depois que ele escolhia essa criança não, né? Esse adulto, porque essa era uma transição entre o jovem para adulto. E existe um grande problema, igreja, no povo ocidental, que é a mente ocidental. Porque hoje nós temos criança, pré-adolescente, adolescente, pós-adolescente, pós-extra, pós-adolescente. São pessoas com 35 anos, 28, 30, 35, morando na casa dos pais e das mães.
Não se constranja se você mora com seu pai e com a sua mãe. Só tome vergonha na sua cara e saia de lá. Educadamente falando. Mas essa é uma mente ocidental. Nessa época aqui, o menino de 12, 13 anos, quando ele recebia essa responsabilidade, todos olhavam para ele já como um adulto, como alguém que podia assumir responsabilidades tanto dentro do templo quanto com seus pais. Qual que é o problema nosso? O povo ocidental, graças a Deus, Deus enviou Paulo para o povo ocidental. É porque nós nos agarramos a essas coisas e não crescemos. Temos medo. E eu estou vendo muitos jovens aqui. Eu olhei e falei, glória a Deus, essa é a palavra. Nós temos medo de crescer em Deus, de assumir responsabilidades em Deus, porque nós estamos agarrados a essa mente ocidental. Em Israel, teve crianças de 8 anos de idade assumindo o reinado. Claro que existiam sacerdotes que eram pessoas que aconselhavam essa criança, direcionava ela. Por isso a Bíblia diz em Provérbios, na multidão de conselho há sabedoria. E aí nós estamos agarrados a essas coisas. E Israel não. Com 13 anos esse menino lia a palavra e ele era tido como um homem. A partir de agora você assume toda a responsabilidade. Põe a mão no ombro direito do seu irmão. Põe o de trás na frente. O que está aqui na frente se vira aí para pôr na mão. Põe a mão no ombro direito do seu amigo aí. Faça isso com autoridade. Representa Jesus agora, um sacerdócio. Porque nós somos sacerdotes. Põe a mão no ombro dele, amém? Sabe o que isso significava em Israel? Pode tirar agora, senão não vai ficar esquisito. Sabe o que isso significava em Israel? A aprovação do sacerdócio. Quando Jesus vinha, ele colocava a mão sobre o ombro. Quando o sacerdote vinha, ele colocava a mão sobre o ombro desses garotos de 12 anos. E esse era o sinal: você está aprovado. Eu vou te assumir. A partir de agora, aí eles começavam a ensinar os profetas menores, os profetas maiores na Bíblia, os livros históricos, e o sacerdote se aproximava e falava: eu te aprovo. Só que assim, nem todo mundo era aprovado, amém? Alguém consegue abrir para mim aqui, só para eu não fazer, Dani? Obrigado, viu, Dani? Jesus está com a mão sobre os seus ombros. Obrigado. Então esse era um sinal de aprovação. Acredito eu que como no Enem nem todo mundo passa. Agora as crianças não, os homens que estavam sendo ali aprovados em Israel, quando este menino de 13 anos não era aprovado para o treinamento do sacerdócio. Aleluia, quando eu tomar água você dá um glória a Deus, tá? Quando ele não era selecionado, quando ele não era aprovado, automaticamente esse rapaz, ele precisava assumir todas as responsabilidades de casa. O que esse menino fazia? Ele virava adulto, ele assumia tudo que era do pai dele. Então vamos lá, se o pai era pescador, ele teria que pescar, arrumar as redes, ele ia desenvolver esse trabalho com o seu pai. Se o pai dele era um agricultor, ele ia cuidar do plantio, ia colher, ia plantar, ia cuidar do seu pai e das coisas do seu pai. Então, fala para mim agora, se em Mateus 4 foi tão fácil atender o chamado de Jesus. Porque
Reflete comigo. Esses meninos aqui, conjecturando, provavelmente não foram aprovados, amém? Por quê? Eles estavam cuidando das coisas do Pai. Vocês sabem qual é a idade dos discípulos? Vocês sabiam que os discípulos tinham entre 15 a 17 anos mais ou menos? E eu vou te provar isso na Bíblia, para você não falar que eu estou pregando heresia. Amém? Então vamos lá. Vamos ler um texto aqui. Deixa eu achar o texto. Mateus 17. Aí, ó, ô glória! É os irmãos da Assembleia, né, que tá. Existe uma estigma, né? Todo assembleano tem que ser canela de fogo, E é bênção, amém? Vamos lá, Mateus 17, versículo 24. Quero construir esse entendimento aqui pra eu começar a pregar, tá? Porque isso aqui é só uma introdução. Mateus 17, versículo 24. E quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os... Olha, o cara nem falou para Jesus, Jesus já estava... O que você acha? De quem os reis cobram tributos e impostos? Dos próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Então disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue-a, entregue a eles o meu imposto e o seu. Amém? Até aí? Abra rapidamente a sua Bíblia lá em Êxodo 30. Jesus é bom, a palavra é maravilhosa, amém? Quem ama a palavra aqui? Sou apaixonado por ela. Êxodo 30, versículo 12. Vamos lá? Versículo 12: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço de um resgate de uma vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Versículo 13: cada recenseamento contribuirá com 6 gramas, com base de um peso padrão do santuário de 12 gramas, 6 gramas, uma oferta do Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Presta atenção, se Jesus pediu para Pedro pegar um dinheiro na boca do peixe, dracmas, e pediu para ele pagar para quem? Para ele e para Pedro. Quando enrola a língua, tem que falar em língua. Olha lá, baixandarai. Então Jesus pagou para ele e Pedro. O que isso significa, igreja? Que todos os outros discípulos não tinham idade para pagar impostos. Qual idade eles tinham? De 15 a 17 anos, 18. Gente, Jesus chamou jovens. Jesus chamou pessoas novas. Jesus chamou pessoas novas, jovens que talvez estavam complexados, decepcionados, queriam ser sacerdotes, não conseguiram, estavam cuidando das coisas do Pai. De repente vem Jesus chamando: vem. E a Bíblia às vezes é simplista demais, porque fala assim: imediatamente deixando pai e rede foi. Não foi simples assim. A nossa mente construiu que era Jesus.
Mas Jesus nessa época não era uma pessoa como nós vemos hoje. Primeiro, o nome Jesus era normal em Israel. Barrabás tinha o nome de Jesus. Por isso na cruz, por isso antes de crucificaram, falaram assim: quem? Jesus ou Cristo que vocês querem que eu crucifique? O nome de Barrabás também era Jesus. Barrabás quer dizer filho do pai. Barrabá, Abba, paizinho, filho do pai. Barrabás era filho de um homem, de um sacerdote, provavelmente. Era um homem que era contra o governo romano naquela época. Então não foi tão simples, porque o povo de Israel esperava Jesus como alguém que viria governar politicamente, destruindo, desfazendo, indo contra o domínio de Roma. Mas o que nós vemos aqui é um homem que falou: tá bom, se tem que pagar, paga, cara. Então, sobre reflexão, eu fico pensando, não foi tão fácil. Como diz em Mateus, largou seu pai e foi. Nós podemos ver isso, essa dificuldade relatada em Lucas 9. Vamos ler para vocês entenderem. Lucas 9. Versículo 57. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e aves no céu e ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E outro disse: siga-me. A outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou, erguite-me, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Eu quero contextualizar aqui. Sepultar os seus pais não queria dizer que os pais estavam mortos. E Jesus falou assim: não, você não vai para o sepultamento do seu pai. Não estava vendo o enterro. Aqui em Israel, sepultar os pais, ele estava dizendo assim: Jesus, eu te amo, cara, eu te reconheço, mas eu preciso cuidar das coisas do meu pai. Eu preciso cuidar das fazendas, das coisas que meu pai tem. E quando ele ficar velho, que ele falecer, que eu colocar todas as dívidas e tudo ok, tudo certinho, que eu conseguir deixar a minha família estabilizada, eu seguirei o Senhor. Então não é que o pai estava morto, é que ele disse assim: peraí, deixa eu cuidar primeiro da minha vida e depois eu te sigo. Igreja, quantas vezes nós temos feito isso? Jesus está hoje como na beira do mar da Galileia, chamando pessoas, e já chamou você. Coloca a mão no ombro do seu irmão de novo e diz: você é escolhido, querido. Ele te escolheu. Coloca com autoridade mesmo, dizendo: ele te escolheu. Mas qual é a sua resposta nessa manhã? Qual é a sua resposta? Senhor, deixe que eu sepulte os meus pais. Senhor, eu preciso fazer faculdade. Senhor, eu ainda estou na universidade, eu preciso terminar a escola. Senhor, não me envia para nenhum lugar agora, porque afinal de contas eu tenho a casa para pagar, eu não casei ainda. Meu Deus, não. Desculpas aplausíveis nos cercam diariamente. Eu repito, será que era fácil em Mateus 4 deixar imediatamente as coisas do Pai e seguir?
Querido, eu aceitei Jesus, para mim também não foi fácil. Até hoje. Eu costumo brincar, meu Deus, se eu soubesse que o evangelho é tão difícil, eu tinha revisto a minha conversão. Eu digo uma frase muito espiritual: para ser crente tem que ser cabamacho, meu irmão. Evangelho é para cabamacho, meu irmão. Não é para qualquer um não, bra. Quando Jesus toca nos nossos ombros como sacerdote, dizendo: estou te aprovando, vem. Você tem que ser corajoso. Você tem que estar disposto a largar tudo que é teu para viver aquilo que é dele. Largue as suas redes, largue as coisas do teu pai terreno, largue, abandone. Jovens, quem aqui está disposto a largar tudo? Quem aqui está disposto a deixar a faculdade, universidade, escola, namoro, pai e mãe para servir a Deus? Nós estamos agarrados a essas coisas ainda. Nós nos sentimos despreparados, porque a nossa mente ocidental diz que somente o homem maduro é dos 30 aos 40. Não! Jesus não olha assim para você. Precisamos desenvolver uma mente, um pensamento mais bíblico a respeito dessas coisas. Fiquei assembleando agora, hein? Você viu, né? Aumentei o tom da voz. Vamos lá, igreja, vamos lá. Existe um Jesus à beira da Galileia chamando: vem. Existe um sacerdote querendo pôr a mão no teu ombro direito, dizendo: eu estou te aprovando, vem. Ele já te chamou, vamos lá, se desprenda. Esse homem deixou, como o jovem rico que Jesus estava escolhendo os seus discípulos, deixou de ser os 12. Provavelmente contaríamos as histórias dos 12 apóstolos contando com o jovem rico, mas não. Se prendeu às coisas desse mundo. E dificilmente viveremos a plenitude do evangelho e do reino se não nos desprendemos das coisas dessa terra. Nós criamos na nossa mente que viver para Deus é quando temos 60, 70, quando estamos quase morrendo. Eu não acredito nisso. Eu quero gastar a minha juventude, quero gastar a minha vitalidade, a minha inteligência, as minhas habilidades servindo a Deus. Eu quero aproveitar enquanto eu posso dormir 3 horas só por noite, não me sentir cansado porque eu sou jovem, entregar isso para Deus. E eu tenho orado ao Senhor: me leva, Pai, nos lugares para eu despertar esses jovens. Vamos lá, jovens, se levantem. Se coloquem de pé, vamos servir a Deus. Largue tudo. Se possível, troca a sua faculdade. Senhor, qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Isso é ser corajoso. Isso é ter ousadia. Evangelho é onde as prioridades são sempre as nossas vontades. Não é evangelho, isso confronta com a Escritura. Servir a Deus só quando é cômodo para nós. Podia desmarcar hoje, não posso, meus filhos estão doentes, mas aqui estou. E que Deus seja louvado. Nós precisamos investir na nossa vida para servir ao Senhor. Jesus tem uma proposta de vida extraordinária para nós. Não ache que você está perdendo deixando essas coisas. A Bíblia diz que quando nós deixamos a nossa vida é que ganhamos vida. E nós não entendemos por quê? Mente ocidental. Não entendemos. Então acredito eu que esses homens olharam para Jesus e arriscaram tudo, deixando. Peraí, não fui aceito como sacerdote, não fui treinado, não vou ser assumido, agora estou cuidando das coisas do meu pai. Vem esse cara dizendo que é o Messias, me chamando. E eu olho para um texto desse e falo: meu Deus, não foi tão fácil como não tem sido para nós, amém? Talvez não seja a tua realidade, mas a minha foi diferente como eu cheguei no Evangelho. Eu me perdi em muitas coisas. Fui usuário de droga durante muitos anos. Durante 14 anos, durante 8 anos eu usei crack.
roubei, trafiquei, levei bolsa com um monte de droga, fiz um monte de coisa. Jesus me chamou. E essas coisas foram fáceis de se deixar, entre aspas. O maior confronto que eu enfrento é quando Deus começa a confrontar o meu caráter. Quando Ele começa a confrontar a minha postura diante daquilo que Ele diz na Escritura, dizendo, vamos lá, eu quero ver. Contei para a intercessão esses dias que eu tive uma das maiores experiências. Porque na igreja é legal, glória a Deus, hoje eu estou aqui pregando, todo mundo está ouvindo, uau, bênção. Mas eu lidero uma célula. E esses dias eu fui para a célula, é sábado de manhã, das 10 às meio-dia, não foi ninguém para a célula. E ficou lá eu sozinho. Pensei, eu vou embora. Não veio ninguém. Foi uma das maiores experiências que eu tive. Porque eu comecei a pegar a Bíblia, eu peguei a Bíblia e comecei a andar na praça e orar. Comecei a fazer guerra. Ei, Satanás, está tirando? Oxe, está achando o quê? Que eu vou sair daqui? Você está achando que eu vou abandonar? Ah, Satanás, você vai ficar endemoniado, porque sair daqui eu não vou sair não. Cabeça de guidão, você vai perder, filho. Eu não vou sair daqui. Comecei a orar. Mas sabe qual foi a maior experiência que eu tive? Foi porque o Espírito Santo veio para mim e falou assim: senso de propósito, você tem? Porque é legal, né? Hoje aqui, conferência, uau, todo mundo. E quando você estiver sozinho, querido? Teu propósito te tem ou você tem um propósito? Ninguém veio, mas eu estou aqui. Eu vou fazer. Comecei a ler a palavra e comecei a orar. E falei, eu não tenho um propósito, o propósito me tem. Eu comecei a ter uma experiência incrível com Deus. O Espírito Santo falando, vamos lá, eu quero ver se você tem senso de propósito. Compartilhei com a intercessão em lágrimas. Que confronto, irmão. Louvar aqui com todo mundo é bênção. Eu quero ver quando você está gemendo, sendo tentado no seu quarto, se você vai levar a mesma adoração para Ele. Senso de propósito. Ele colocou a mão sobre os teus ombros e te aprovou. Sabe o que nos impede? É que nós achamos que o que nós temos é pouco ao Senhor. Eu pego o texto que o irmão leu aqui, Lucas 21. O que Jesus fez? Morreu. E eles foram pescar de novo. Voltaram para as velhas práticas. Amém ou não amém? Eles eram pescadores, não eram? Jesus falou, ei, jogue a rede. A Bíblia não disse aqui, o irmão leu, que o cesto, a rede ficou cheia ao ponto deles quase não conseguirem puxar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que você tem em mão aí, por mais que você ache que é pouco, é suficiente para Ele, tá bom? Jesus pode multiplicar o que está sobre a sua mão. Jesus pode multiplicar. Ele pode pegar essa habilidade que você tem aí, ó, essa habilidade, essa eloquência no falar, essa habilidade em estudar, essa habilidade em lidar com pessoas e multiplicar, trazer sobrenaturalidade às coisas comuns. Ele pode, mas somos escolhidos, somos pessoas que Jesus chamou, mas nós constantemente dizemos, eu não tenho nada para entregar para o Senhor. Não, eu sou apenas alguém que não fui chamado para o sacerdócio, eu estou somente cuidando das coisas do meu Pai. Nós lemos também em Mateus 17, 27 ao 28, Jesus mais uma vez consegue potencializar algo, que é a multiplicação dos peixes. Quem lembra essa passagem? Vocês estão lendo Bíblia, né? Lembra da passagem que Jesus está vindo e fala assim, ó, os discípulos dizem, Jesus, já é tarde, o Senhor está aqui, tá? O povo está aí, o povo está com fome. Jesus fala assim, dê a eles o que comer. Os discípulos falam, mas peraí, nós não temos nada. E aí vem alguém, penso eu, amém? Sabia que essa cabeça serve para pensar, tá bom? Não é só para usar boné não.
penso eu que alguém veio bem com vergonha e falou para os discípulos: ó, eu só tenho esse cesto aqui, ó, com 5 pães e 2 peixes, serve? Aí os discípulos pegaram, foram lá em Jesus falando: vamos tomar mó bronca, velho. Que como? Jesus, ei, ó, o que nós temos é isso. Jesus olhou e falou: é suficiente. Daqui. Agradeceu e multiplicou. Nessa manhã, irmão, tira o seu cesto, presente a Ele. Para de esconder os seus 5 pães e os 2 peixes. Vamos lá. Vamos, jovens. Tira, mostra para Jesus, dizendo: eu só tenho isso aqui. Ele tem, com certeza Ele tem poder para multiplicar essas coisas. E nós queremos primeiro, vamos servir a Deus quando eu souber toda a Bíblia de cor. Quando eu souber, meu irmão, você não vai nunca pregar o Evangelho se eu souber a Bíblia de cabeça. Esses dias eu compartilhei, Deus está dando graça que eu tenho orado, porque eu assumi, na verdade, uma vida em Deus, porque eu era muito maconheiro. Eu era um cara que era apaixonado por maconha. Então eu fumei muito. E todo o discurso do maconheiro na igreja eu esqueci, porque eu fumava maconha. Aí eu falei: não, peraí, mas se a Bíblia diz que eu preciso me revestir de um novo homem, se Ele faz nova todas as coisas, como que eu posso assumir uma postura de alguém antigo numa vida nova? Não se põe vinho novo em odre velho. Abandone isso daí. Não importa o que você foi, não importa como você veio, assuma uma realidade agora. E aí eu comecei agora a memorizar versículos, e cito versículos de cabeça. Os caras: caramba. Eu falei: porque eu assumi, é isso aí. Eu não quero saber se eu fumei maconha, não. Eu quero saber que agora minha mente é de Jesus. E eu li uma matéria bem legal sobre os neurônios, que toda manhã os neurônios se renovam, e os neurônios que ficam, eles emitem sinais aos novos neurônios. Então por isso que a Bíblia diz para você encher a tua mente, para você pensar em tudo que é bom, agradável, nisso tu pensais. Porque esses neurônios, eles vão alimentando os novos, criando em você uma postura de acordo com o que você pensa. Aquilo que você pensa durante o dia, este é o teu Deus. Confrontador, né? Então, pegue isso que você tem aí. Jesus pode potencializar, amém? Por mais que você ache que é pouco, por mais que você ache que não serve, não dá, a multidão é grande, não importa, entrega para o Senhor. Nós vemos também a multiplicação em João 6. Fala sobre a mesma multiplicação. Nós percebemos Jesus trazendo algo para a pessoa, dizendo: eu vou usar a sua habilidade para a glória do meu nome. Em João 21, que é o texto que eu estava falando do irmão, mostra mais uma vez que sem Jesus as coisas não vão acontecer. Eles voltaram, pescaram, tem também o texto, pescaram a noite toda. Jesus chega lá e fala: ei, mané, é a minha linguagem, tá? De hoje, linguagem de hoje. Salve! E aí, manezada? Estão moscando aí, tio? Estamos pescando. Cara, joga a rede para a direita. Não, mas nós pescamos a noite toda. Jesus fala: vai lá, segundo a sua palavra nós faremos isso. Diz o discípulo. O discípulo disse isso. A Bíblia diz que as redes voltaram cheias. Irmão, pega tudo isso aí que você tem aí, que você acha que é pequeno, isso aí que você acha que você não tem habilidade. Eu vou lançar as redes mais uma vez, mas segundo a tua palavra agora. Pega aquilo que você tem aí, talvez toda essa sua habilidade de falar com as pessoas. Pega isso na sua universidade, fala: Jesus, vem cá, para onde eu lanço a minha rede? Está na hora, jovens, de a gente se levantar. Está na hora de começar a criar grupos nas universidades e faculdades. Está na hora de começar a lançar a rede assim. Falar: mesmo, mas
Eu sou o mais feinho da faculdade, mas vai ser todos aqueles que vão ser referência. Você vai ser referência. Pega isso daí que está na sua mão, entrega para o Senhor, Ele vai potencializar, Ele vai trazer sobrenaturalidade. Quando Jesus fala assim, vai lá Pedro, pescar, pega da boca de um peixe. Venhamos e convenhamos, você acha que alguma vez Pedro já tinha pegado algo na boca do peixe? Dinheiro? Não, né? Mas por que Jesus pediu para ele pescar? Sobre você a habilidade, você sabe aonde pescar, você sabe como fazer isso rápido, você sabe como fazer isso, você sabe como atender a minha urgência, e na sua habilidade eu ponho a sobrenaturalidade. Naquilo que você tem, eu vou fazer algo sobrenatural. Você nunca viu isso, mas agora você vai ver dinheiro na boca de um peixe. Pega o que você tem, irmão, entrega para o Senhor. Tira esse cesto de onde está escondido e fala, multiplica. Você verá dinheiro saindo da boca do peixe, sobrenaturalidade. Mas enquanto você esconder, nada vai acontecer. Você vai viver um evangelho natural apenas. Você será apenas alguém que frequenta cultos e cultos e cultos e cultos. Nada contra essa igreja, eu sou um amante da igreja. Amo a igreja, amo esse contexto, fico emocionado. Eu estava vendo a galera tocando aqui e olhando esse povo esquisito do bola e olhando o povo bonito da igreja. Eu falei, meu Deus, nós somos esquisitos mesmo, né, cara? Falei pra eles, vocês precisam mais de uma confortável, uma jaqueta dobrada, outro, meu Deus, de preto. Falei, gente, vamos lá, né? Mas eu amo a igreja. Eu gosto desse contexto. Às vezes eu estou lá na igreja, eu fico olhando e fico chorando, dizendo, Senhor, obrigado. Como é bom estar entre os irmãos. Como é gostoso. Mas deixa eu te falar, Jesus te chamou para ser um frequentador de igreja. Então apresente a Ele aquilo que você tem na sua mão. Era da igreja fazer história. Você acha que eu estou assustado com toda essa crise? É o palco perfeito para o avivamento. Você acha que quem está em desespero lá fora vai vir para onde, meu irmão? Para cá, para a igreja. E aí você chega com o irmãozinho chapado do Espírito Santo, tirando moeda da boca do peixe. O cara fala, uau, nunca vi isso. Toma, paga, compra lanche para o menino do farol. Amém? Eu creio. Senhor, eu não tenho dinheiro, queria abençoar esse menino. Deus pôs dinheiro no meu bolso, toma. Eu já vivi isso, já apareceu dinheiro na minha carteira, na minha conta. Tem gente que diz, então, ou eu creio no evangelho sobrenatural, ou eu não creio no evangelho sobrenatural. Então eu não creio que Jonas foi na barriga da baleia. Então eu não creio que Pedro pegou moedas na boca do peixe. Então eu não creio nisso. Evangelho sobrenatural. Nós precisamos nos mover no sobrenatural. Nós precisamos. Você precisa chegar em alguém e falar, irmão, você está com dificuldade em casa? Vem cá. Recebe Espírito Santo. Cheio. Dá um aduguem espiritual nele. Aduguem. Amém? Nós temos vergonha de apresentar o pouco que nós temos. Nós temos vergonha de ser quem somos lá fora. Nós precisamos apresentar a Jesus. Por mais que você entenda que é pouco, apresente a Ele. Nessa manhã o que eu quero ministrar ao seu coração é isso. Jesus chamou jovens. Jesus era o tiozinho do rolê, 33 anos. Os moleque novão da juventude, Jesus o tiozão do rolê. Mas sinistro, hein? Porque ele não dormia de madrugada. Falei, vocês vão me retirar, o tiozão, olha. E hoje é assim, né? Que os obreiros, os pastores, eu com 36 anos, eu falei esses dias na igreja lá, eu com 36 anos tenho que ficar pulando na igreja, correndo, ungindo, e os jovens estão assim, ó. Ai, ó céus, ó vida, ó sangue. Na hora da adoração, os jovens olhando assim, ó, olhando o que, velho? Adora!
Vai, pula, grita, corre nas cadeiras, cai no chão, faz alguma coisa. Se você não se entregar aqui, o mundo vai te comprar, querido. Se você não consegue se doar aqui, você vai se doar para o mundo. Está na hora de virar essa mesa. Eu quero ver jovens chapados do Espírito Santo, ficar enlouquecido. O meu sonho é que o povo seja batizado como Sansão, que diz assim: eu estou possuído pelo Espírito Santo. Quem já viu a Cindy Jacobs profetizando sobre o Brasil? Tem um vídeo aí de uma mulher, já viram? Que ela fica assim, ó. Até eu dá medo, que esquisita, mulher. Mas a gente se retém demais, a gente segura demais. Amém? Essa manhã você vai ter um encontro com esse Jesus que estava à beira do mar na Galileia. Essa manhã Jesus vai pegar aquilo que você tem, se você apresentar para Ele, porque, presta atenção, Jesus sabia que aqueles homens tinham algo para oferecer. Ainda assim disse: alimenta vocês. Então, se você quer viver uma vida sobrenatural, se você quer que Jesus traga algo poderoso sobre a sua vida, você precisa tirar isso aí, entregar para Ele e falar: toma, é só o que eu tenho, Senhor. É só o que eu tenho. Então traz poder sobre isso. Eu fico pensando assim, imagina Jesus andando com jovens. E aí você começa a pensar assim, tá explicado, né, o porquê. Pedro, toda hora atravessando o samba. Toda hora atravessando o samba. E o outro quer arrancar a orelha, porque era jovem. Jesus não tem problema, irmão, com a sua imaturidade. Ele não tem. Ele não tem problema nenhum com a sua imaturidade. Ele não tem problema com a tua insegurança. Ele não tem problema com os teus complexos. O que ele está dizendo é: vem aqui que eu vou te mostrar como fazer. Vem aqui, vai, atende os... Toca agora, como pentecostal no ombro do seu irmão. Ele te escolheu, ele te escolheu. Fala para ele aí do lado: ele te escolheu, ele te escolheu. Fala pro irmão do lado: ele tem poder, ele tem poder. Fala. Aleluia. Você seja sacudido pelo Espírito Santo nessa manhã. E aos que não têm 20 anos aqui, receba também, amém? A Bíblia diz que os velhos sonharão. É isso? Se você está dormindo e sonhando demais, é porque você está velho. Isso que eu falo na igreja lá: eu só tenho visão, irmão. Sabe por que a Bíblia diz que os velhos sonharão? Porque quando nós alcançamos uma certa idade, os sonhos futuros deixam de existir, porque nós achamos que já vivemos tudo. Em nome de Jesus, receba aí novos sonhos. Você que tem mais de 20 anos, 30 anos, novos sonhos. Novos sonhos, Deus pode potencializar isso na sua vida. Novos sonhos, novos desafios, novos sonhos. Os velhos sonharão. Teve gente que não levantou a mão nem quando era novo, nem quando era velho. Que idade você tem? Penso eu aqui. Está no intermediário, né? Intermediário. Amém, igreja? Jesus está aqui. Ele passeia em nosso meio. Ele está como na beira do rio da Galileia, dizendo: vamos lá, eu quero te chamar, eu quero te escolher. Eu já te escolhi. Não importa as suas frustrações, não importa se você não virou sacerdote, não importa se você não leu a Torá no templo, não importa se você está cuidando das coisas do seu pai. O que eu estou te chamando é: vem aí. A gente volta lá, Mateus 4, dizendo que imediatamente eles corresponderam. Fala para mim, qual foi os frutos de responder imediatamente a um chamado de Deus? Poder, autoridade, sobrenaturalidade. Homens que foram além daquilo que a capacidade humana poderia fazer. Homens que contaram a história. Homens que até hoje nós falamos deles. E eu não canso de orar dizendo: Deus, me levanta, eu quero ser relevante na minha geração. Eu não quero ser o mesmo, eu quero contar história.
Eu quero, quando abrirem Atos 29, porque não existe, tá? Para você não falar. Só foi contado até o 28. Atos 29, somos nós que estamos contando. Qual é a história que Jesus contará de você? Quando passarem um livro da sua história, o que você tem ali registrado, como alguém que sentou no banco de uma igreja todos os domingos à noite, ou como alguém que apresentou o pouco e Deus multiplicou no muito. Há 15 anos atrás, ninguém poderia dizer que hoje eu estaria pregando uma igreja evangélica. O meu destino era a morte. Mas um dia, Jesus de Nazaré me encontrou à beira da Galileia. E eu disse sim. Só vai viver a sobrenaturalidade de Deus quem corresponder de acordo com o seu chamado. Sexta-feira, eu falando com a intercessão, falei, vamos corresponder de maneira certa. Deus chamou Samuel e Samuel foi para Eli dizendo, ei, estou aqui, Senhor. Não, mas eu não te chamei. Aconteceu isso por 3 vezes. E eu gosto das reuniões da intercessão. É uma atmosfera maluca, viu? Umas revelações. É lenço demais. E eu comecei a refletir. 3 vezes isso aconteceu. Só que Eli sabia como funcionava o negócio. Falou assim, não, quando você ouvir chamar, se mantém no lugar onde você está. E diz, fala, teu servo te ouve. Só que a Bíblia está dizendo, quando Samuel vai a Eli, ele diz assim, ó, eis-me aqui, serviço. Lá no quarto dele, porque ele estava se movendo da maneira errada, ele estava indo até Eli, e Eli estava ali no quarto, quando na verdade Deus estava chamando ele no secreto. Quando ele correspondeu de maneira certa, Deus falou, eu te escolhi agora, você é sacerdote aqui. Está na hora de correspondermos de maneira correta. Nós correspondemos, eis aqui, em serviço à casa do Senhor, mas não estamos no lugar certo. Nós precisamos corresponder de maneira adequada ao que o Senhor nos pede. Como diz o pastor Anderson Silva, que é um pastor que eu... É 5 segundos, meu irmão, para atender. Só assim você vai viver algo sobrenatural. Só assim você vai viver um evangelho de poder. Caso contrário, irmão, você vai viver liturgia, ritual. E olha, deixa eu te contar uma novidade. Vai ficar cada vez mais difícil, tá? Porque você vai ficando um crente mais velho. Se você não for mais chapado, quando você é mais antigo de igreja, você vai cair numa posição ruim. É por isso que eu sou doido mesmo. Lá na igreja eu ando no meio das cadeiras, corro no meio das cadeiras, deito no chão, deito com a Bíblia na cara. A galera que me conhece sabe disso. Eu sou daqueles que ficam yeah! Porque eu quero viver algo sobrenatural. Eu não quero ser normal, eu não quero ser natural. Eu não sou natural, eu sou sobrenatural. Se eu semear, tem que multiplicar, e é isso. Se eu pôr a mão, tem que prosperar, e é isso. Se eu entro na faculdade, não é cemitério de crente, não é cemitério de crente, faculdade, é lugar próspero, é campo. Se eu chegar num bairro, tem que mudar a realidade. Eu chego no meu trabalho, tudo muda. Sobrenaturalidade, esse é o chamado do Evangelho. Evangelho de poder. Mas nós nos travamos por quê? Mente ocidental. E aí fica uma dica: se você não conhece a Bíblia, vai ler, vai estudar. Você não sabe quais dons estão sobre você? Ora, vai na intercessão, fala, ora aqui por mim. Oh, Xelabassúria, você tem tal dom. Vai estudar sobre dons. Pega as suas habilidades aí musical. Eu oro com a galera dizendo: Senhor, notas celestiais, melodias eternas, vem. E vem, Senhor. Que as imagens projetadas
produzam cura, porque é isso que eu creio, é isso que eu creio, evangelho sobrenatural. Aleluia, aleluia. Jesus pode pegar isso que está sobre a sua mão e transformar isso em algo extraordinário. Ele pode, Ele tem poder. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Deus tem poder de curar feridas profundas. Ele vai fazer isso, amém? As suas decepções não podem definir quem você é em Deus. Ele vai fazer. Ei! Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está escolhendo pessoas, tocando no ombro de pessoas. Ei, apresente os teus cestos. Ei, apresente aquilo que está sobre suas mãos e Ele multiplicará. Ei, anarabanarabafore, erebabababashe. Ele está andando pelo mar da Galileia e está chamando você. Xanarabalababasho.